Agora eu tô vendo a irmã. Tá me vendo? Também. Agora sim, estamos todos três na Ah, tela. tá. É porque meu pai mexeu na tela. Meu pai é uma bênção de Deus. E como eu tava com fundo, o que é que acontece? Eu sumo. E eu Aí falei, eu a tenho que senhora tinha sumido. aparecer. É isso. Ele não me avisou. Ele tá pedindo desculpa, mas os irmãos não desculpem Não, que ele isso. não, Qual é o nome do seu porque pai? Queiroz, É Queiroz é o sobrenome, mas qual é o nome dele? José. Olha Seu aí, José, uma boa noite, um prazer deixa conhecê-lo. Ah, lá. meu pai, ele tá dando boa noite, diz que é um prazer Boa noite, Seu conhecer. José, é um seu prazer José. conhecê-lo. Ele ficou com vergonha. Oi? Então tem dois José aqui. Ele ficou com vergonha, ele já foi. Ah, porque tá sem caminho. É coisa É de porque filho. ele mexeu É, e não me avisou o que acontece. Como eu uso o Era do fundo, irmão, até esqueci. aí eu sumo. Então Não, a eu senhora já sumo. estava sumindo, assim, igual aquele efeito de fantasma. Ele É. apareceu, metade do rosto dele também no efeito. Tá, Aí a metade. próxima vez eu vou tirar o fundo, vou tirar essas coisas, vou Ah, deixar tá. original, não tem problema. Como hoje é um Tá bom. teste, né, e também pra Sim. gente conversar um pouquinho, Hum. então é bom saber o que que a gente precisa fazer, como é, não é difícil, né? É a questão é que a gente não tem costume de fazer. Vamos Mas nos apresentar, irmãos. Eu já me apresentei. pronto. Apresenta a irmã e apresenta o irmão também. Irmão Zé Filho, se apresente, já que já está Apresente aí. sua irmã. Eu já me apresentei, já eu e os seus canais também. Vixe, só eu que tô atrasado mesmo aqui. Mas tá Ela ao também não vivo, se né? apresentou, Tá ao não. vivo aí, né? Eu quero só saber. Tá ao Estamos ao vivo, vivo. tá ao vivo. Pô, que legal. É, como todos já conhecem, eu sou o irmão, né? Como os irmãos já falaram aqui, o Apologeto, que é um canal ali no YouTube, Apologeto Zé de Carvalho. E nós estamos aqui Tá trazendo, transmitindo, levando. viu, seu irmão, pro seu canal também. Oh, que legal, né? Bom saber que eu tô tão desinformado aí, eu tô mesmo entrando aqui só para fazer mesmo esse teste, né? Mas graças a Deus é uma honra, né? De oportunidade que Deus nos deu para poder fazer, né? Esse teste e falar mais de da nossa jornada, né? Então, mais uma vez, quero agradecer, né? Por os irmãos aí ter se esforçado também. Eu creio que a irmã também se esforçou bastante. Ela disse que desde cedo aí bate cabeça aí. E nós estamos aqui, irmão Alex Mabula, costumamos dizer assim, a irmã do Irá. E no meu canal a gente está falando aqui do Evangelho Genuíno de Cristo. Então, sem demais delongas, se o irmão quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Estou aqui mesmo só para. A irmã Iracema se apresenta também. Tá bom. Espera que meu pai voltou. Ah, pronto. E tá saindo lá no meu canal, né? Tá tudo ok, né? Pronto. Eu tenho aqui um assistente, ele voltou para dizer que ia melhorar aqui a câmera. Mas está saindo lá no canal. Como o pessoal do canal de vocês não me conhece, né? Eu sou Iracema Queiroz, sou psicanalista, pessoa com deficiência visual. E aí, desde o quê? 3 horas da tarde, eu estou tentando configurar o OBS para essa nossa live em trio. Né? Meu canal, ele é de acessibilidade, ele é de inclusão, mas também eu falo sobre psicanálise principalmente. Eu falo também sobre fé, sobre Deus, porque assim, algo que eu digo, minha vida não tem sentido se Deus não estiver no meio. Então, tudo que eu faço tem que ter Deus. E aí é até interessante que muita gente diz, psicanálise não combina com Deus, não combina com fé, não combina com O religião. cristianismo, é. E aí o que é que eu faço? Justamente no canal eu mostro que é o contrário, que um não elimina o outro, mas completa, né? Eu estou até gravando uma série agora com livro, usando como livro referência o Conde de Monte Cristo. Eu li, achei o livro muito interessante. E aí eu comecei a usar
né, essa comparação entre a vida do personagem principal e a minha vida, onde eu mostro que a gente pode sim unir os dois, né, psicanálise e fé. E aí, quando eu soube que os irmãos também transmitem, né, e os irmãos também andam na mesma fé que a minha, eu, né, decidi aí estar me unindo, porque quanto mais a gente une forças, melhor, né? Exatamente. Não pode ir. Pode falar, meu irmão. Meu irmão vai falar ou eu? Não, eu ia falar exatamente. Também quando eu criei esse meu canal pequeno também, né? Criei para todos os sentidos, né? Meus primeiros vídeos foram de hermenêutica bíblica e fui ampliando, falando de coisas, de políticas, das notícias do dia a dia. Notícias essas também que refletem também o afastamento do homem de Deus, do homem de Deus. Quando tua irmã estava acertando ali, estava vendo na TV aqui uma mulher que foi para um baile funk, sei lá o que for, deixou a menininha de 7 anos sozinha, a casa pegou fogo, a menininha morreu, foi presa. Aí nós vemos assim, por que essas coisas acontecem no mundo assim, essas coisas, a gente fala, meu Deus do céu. As pessoas mesmo longe de Deus e tudo, também tem na igreja também enfraquecimento espiritual, algo que quando eu prego, eu cobro muito sobre isso. Por que isso? Porque as igrejas têm enfraquecido espiritualmente, ao invés de buscarem a palavra de Deus, buscarem Deus, buscar a presença de Deus, as igrejas têm enchido porque as igrejas têm ficado bonitas e lindas. Não estou dizendo que não possa ter apresentação teatral, igual às vezes vejo a irmã falando, mas eu quero dizer o seguinte, tem igrejas que estão se preocupando em ter aquele telão, aquela fumaça saindo, um altar que não deixou de ser altar para ser palco. Eu falo sem brincadeira nenhuma, quando eu vejo algumas igrejas, eu falo muito, caramba, o altar dessa igreja é maior que minha igreja toda, e não é mentira, não estou fazendo de coitadismo, não, é verdade mesmo. Sim. E aí você vê aquilo imenso, aquela coisa bonita, muita gente tocando guitarra, não pode ter isso da igreja, Alex, pode ter, mas o principal é a pessoa querer Jesus. Sim. Uma vez, já tem uns 6 meses mais ou menos, a missionária falou na igreja uma coisa, ela estava orando, aquilo ficou na minha cabeça e não saiu nunca mais. Porque a igreja, ela não é atrativa para a carne, pela carne a gente não quer ficar na igreja, mas é para a alma. Aquilo ficou na minha mente, é mesmo. Quando se faz uma igreja que ela é atrativa para os olhos, para que a carne possa, que é legal, aquela igreja é tão boa quanto se fosse uma boate bonita, linda, aquela igreja está atraindo a carne da pessoa, mas não vai atrair um grupo de cristão realmente espiritual. Aquela igreja que é simples, não tem nada, não tem isso, não tem uma banda, não tem nada para atrair o jovem. O que tem para atrair o jovem? Jesus. Eu aprendi isso. O que tem que para atrair o jovem, o que tem que para atrair o idoso, atrair as pessoas de qualquer idade, é Jesus. Vou botar um negócio de gafieira na igreja para poder atrair os idosos de 80, 90 anos. Não. A igreja não é para poder atrativo da carne, é para a alma, para a espiritualidade. E quando a gente vê isso, eu sempre bato nesse ponto, nós infelizmente vemos um evangelho declinando. E não é nem pela perseguição política, porque moramos num país comunista que nos persegue, tudo, não, é porque a própria igreja se relaxa dentro da sua espiritualidade. Isso é muito importante. Nós fizemos isso, eu e o irmão Zé Filho, falamos várias vezes, falamos sobre voluntários. Agora viu que absurdo, ou seja, se essa é a nossa esperança, seja, o homem está negando a Bíblia. Como o apóstolo Paulo falou, se nós esquecermos disso, seja, então em vão está a nossa conversão, se nós negarmos que Cristo vai voltar. Ou seja, então o que estaremos fazendo na igreja? Ou seja, então viraríamos maçom, viraríamos mundano, qualquer outra coisa, mas cristão não estaríamos sendo. Então, esse é um dos pontos que nós temos sempre que estar abordando. Não somos legalistas, não somos santarrão, nem os mais tradicionais. Não é nem essa questão, mas é a questão de sempre a espiritualidade estar no meio da igreja, senão a gente vai ter um evangelho fraco. E nem porque vivemos numa cidade perseguida, mas é porque a própria igreja se enfraquece. Algo que o irmão trouxe é essa questão, né? De atração até as igrejas.
Olha como é o meu ponto de vista, né? E fazendo isso, trazendo a Bíblia como referência, né? Eu sempre gosto de referenciar a Bíblia. A questão da atração, eu não vejo um ponto negativo, pelo contrário, eu vejo um ponto positivo. Por quê? Se a gente for lá para os 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, João e Lucas, a gente vê Jesus atraindo as pessoas até a ele através de quê? Dos milagres. O que é que chamava a atenção? Eram os milagres, né? Ninguém ia para Jesus porque quem é Jesus? Não era curiosidade, nada. Foi algo que ele trouxe para atrair. Porém, após acontecer o milagre, as pessoas conheciam Jesus. E quando conheciam quem era Jesus, as pessoas se apaixonavam. As pessoas se encantavam e queriam cada vez mais seguir a ele. Claro que tinha aqueles, né, que do contra, normal, em todo lugar tem, né? E a gente costuma até falar, Jesus não agradou a todos. Tinha uns que iam para curiar, mas tinha um ponto que atraía as pessoas. Porém, aquele ponto era apenas o início, não era o que prevalecia. O que prevalecia eram os ensinamentos de Cristo. Então, é uma coisa que eu penso, a igreja ela pode até usar algumas estratégias para atrair, mas para manter, aí é outra conversa. Porque o que mantém uma pessoa dentro da igreja é conhecer a Cristo, é o discipulado, é aprender mais sobre ele. Porque quanto mais a gente aprende, mais a gente é atraído. Quanto mais a gente é discipulado, mais vontade a gente tem. Eu digo isso por experiência própria, porque lá na igreja, onde eu congrego, a gente tem sim várias coisas que levam as pessoas até lá. Mas depois que as pessoas entram, a gente tem um monte de coisa que faz com que a pessoa queira ficar. A gente tem discipulado, a gente tem GF, a gente tem estudo, inclusive. Eu era de uma primeira igreja batista no interior. Quando eu passei para essa que eu tô hoje, eu tive que passar por discipulado. Foram 16 ou foram 20 lições que eu tive que passar, né? Cada dia era uma lição, era uma aula praticamente, para poder, né, estar como membro. Por quê? Para que, se eu viesse sem conhecimento, eu já teria conhecimento, né? E aí começaria a ter o conhecimento. Se eu já tivesse conhecimento, né, nunca é demais. Então, de qualquer jeito, mesmo sendo membro de outra igreja, quando eu cheguei nessa questão, eu tive que passar por discipulado. Qual a igreja da irmã? Primeira Igreja Batista. Não, essa aqui da agora? São Caetano. Primeira Igreja Batista em São Caetano. A Igreja Batista também, né? É a Igreja Batista. É, sim. Ah, tá, sim. Eu já me congreguei uma vez na igreja, muito legal a Igreja Batista. Era a Filadélfia, teve que morar em outra cidade. Legal, Batista. Aqui a gente também tem a Igreja Filadélfia. Legal. E aí, assim, hoje, né, quando eu assisto a pregação lá na igreja, o pastor faz questão, abram a Bíblia, continue com a Bíblia aberta. Aprendi assim. Porque assim, hoje a gente às vezes vai para uma igreja, aí vê, abra sua Bíblia, lê um versículo, fecha a Bíblia. E aí lá vem um monte de coisa. Tudo menos... Fala de tudo, menos de Jesus, menos do Evangelho, né? E lá não, lá abra a Bíblia. Continue com a Bíblia aberta. Continue acompanhando. Ressaltando um ponto que a irmã falou aqui, sobre a atração. Veja bem, a irmã falou uma coisa aonde realmente eu queria falar, né? Que em vez de você pensar assim, ela ficou contra ele. Não, olha só. Tem uma atração teatral, pessoal feio, sim. Mas aquilo que a irmã falou é exatamente como eu estou dizendo. Não é isso que vai manter a pessoa no Evangelho. Tem que ter palavra. Jesus. E as atrações que eu falo, não é os milagres, não. Os milagres tem que ter. Os milagres seguirão aos que creem até a volta de Jesus. Senão, a gente estaria igual o testemunho de Jeová, que diz que os milagres... Não, enquanto Jesus não voltar, enquanto o Espírito Santo não for tirado da terra, pessoas têm que levantar da cadeira de roda, ressuscitar no túmulo, ser curado de lepra, de cegueira, de tudo. Às vezes o que falta são a nossa fé. Mas aí é o ponto. Os milagres não é entretenimento. Os milagres é parte do Evangelho.
Mas só que a gente vê o quê? Depois que tinha os milagres, as coisas para atrair a Jesus, o que tinha? A palavra. No Monte da Oliveira, quando tinha lá o ensinamento, não havia um milagre ali. Porque ali o que importava era a palavra para a pessoa ficar caminhando por reino do céu. Acho que eu falei isso semana passada. Ver um milagre não vai salvar a pessoa. O que vai salvar é a palavra ficando no coração. Deixa agora o irmão Zé Filho também falar também. É basicamente isso, meus irmãos. Vocês já falaram aí dos seus canais. E o meu canal também, no início, eu achava que ia ser uma coisa, né? Primeiro esse canal, quando eu criei até tipo, um pouco sem fé, achando que não ia dar em nada. Mas eu vejo que esse canal foi criado primeiro no coração de Deus. Amém. Porque, queridos, querendo ou não, eu achava que ia ser só apenas um canal de motivação bíblica, colocar ali mensagens e falar coisas bonitas para as pessoas que precisavam. Mas, ao decorrer do tempo, eu percebi que depois dos 3 meses, 4 meses, quando eu comecei a me indagar mais, colocar, trazer coisas importantes, eu percebi que choveu uma enxurrada de ateus. Rapaz, vocês que já entraram no canal, vocês verem lá, Eu não os sei se o ateus já irmão estão viu minha conversa com um com seguidor um ateu. seu. Isso, Eu vi isso. uma notificação caindo, uma notificação, que a irmã do canal, parece lá que é do canal, notificação do Eu tô canal João conversando das com um Cegas, seguidor seu que é ateu. conversando. Eu ainda vou abrir lá, porque para ir lá, esses dias tava ruim para ler comentário, mas quando eu abrir lá, eu vejo lá. Pois é. Aí, mas é engraçado, eu vi lá no começo, lá sua conversa com um ateu lá, ateu. Não tem jeito, ateu já se sabe, né? É incrédulo. Por mais que a gente fala da Bíblia para ele, mas Meu não irmão, tem mas eu como. até comentei, eu não vou falar hoje não, porque é grande. Eu Mas sei. você tá falando com a ex-ateia. Então, Olha aí. Não, e pra falar também, eu quase virei ateu. Foi tantas coisas que aconteceu na minha vida que quase eu virei um ateu. Olhava para a Bíblia assim, inclusive estou até fazendo um livro aqui sobre crítica textual da Bíblia inteira. Só inclusive falando sobre isso aí, né? É igual o salmista Zaf, Defendendo. ele quase se desviou. manda o livro que a gente vai Eu colocar vou até mandar, no, vou no mandar. link É do porque por enquanto canal. já tá no manual, no caderno ainda. Só a capa mesmo Pronto. já tá pronta, né? Eu só tive contatos com ateus no meu canal quando eu fiz aquele vídeo sobre o inferno, né? Fiz 3 vídeos defendendo Deus. O rapaz fez um vídeo falando se Deus fosse Deus de amor, como criaria o inferno. Porque criaria o inferno, no caso. E eu fiz 3 vídeos se defendendo Deus a respeito disso. Aí no terceiro vídeo que eu fiz, foi que mais apareceu ateu lá Pois falando, é. criticando tudo, deu mais comentário, e eu falando que a pessoa vai, porque a pessoa ouve o diabo, né? Deus que quer. Ah, porque que Deus é amoroso e cria a pessoa para ir para o inferno. Eu não queria ninguém para ir para o inferno. A pessoa vai, porque a pessoa não quer obedecer aí. Foi, acho que, o único, 1 ou 2 vídeos mais que eu tive que teve ateus me atacando, né? Fora isso, não tive Não, muito o essa pior enxurrada, não. de tudo, meu irmão, é que assim, a pessoa não vai para o inferno, não é porque fez maldade ou porque é ruim, mas porque não aceitou o perdão. O A parte da mais, gente né? boa vai pro O inferno. que as pessoas não entendem é isso, é que a questão não é ser bonzinho, a questão não é essa a questão, porque se fosse por ser bonzinho ou pelas obras, seria merecimento, e ninguém merece ser salvo. Ninguém, nem eu, nem você, nem o irmão, ninguém Ninguém. merece, né? É por Ninguém merece. graça. Então, assim, a pessoa, ela vai para o inferno, não é pelas atitudes delas, mas simplesmente Nem por porque ser não má. aceitaram o perdão. Porque não aceitaram Jesus, porque Jesus é o perdão dos nossos pecados. Jesus é quando a gente reconhece que ele morreu por nós, é esse reconhecimento, é essa aceitação do perdão que ele nos deu, que nos dá direito à salvação. E as pessoas É não verdade. entendem isso. E aí, muitos, né, que até hoje estão no Evangelho, acham que é por bondade, que são bonzinhos, mas não é. Ninguém merece.
Ninguém. E outra Não é, de boas ações o inferno está cheio, não. De pessoas boazinhas o inferno está cheio. Aí o ateu não aceita isso. E outra coisa também, né? Tem uma pessoa que diz assim, eu não vou mais... Aliás, eu não vou aceitar Jesus, não vou querer esse negócio de Jesus. Tem uma pessoa que eu lidei recentemente com ela, né? Até porque eu tenho pecado demais. Tenho pecado demais, tal, enfim. E eu não me aceito, porque eu já pequei, fiz muita coisa ruim, olha. Aí eu disse para essa pessoa, todos nós temos pecado. Todos nós temos, né? E outra coisa, a gente não vai para o inferno, não é por causa dos pecados, não. Jesus, ele já pagou nossos pecados. A irmã falando aí, o que vai nos levar para o inferno é a falta de reconhecimento que Jesus é o nosso Salvador de nossas vidas. A graça está aberta, está disponível. Quem aceitar, independentemente do que você fazer, ainda há chance, né? Eu falei para essa pessoa. Agora o pecado, quando você peca contra o Espírito Santo, aí já é outra coisa, né? Mas a gente precisa, irmão, criar uma live só sobre isso, viu? Pecado contra o Espírito Santo. Exatamente. Porque, assim, porque essa pessoa a gente fez até um estudo aqui. Olha que legal. E o pastor, várias pessoas no GF, falando justamente sobre o que é isso, né? O pecado contra o Espírito Santo. Olha aí, e aí eu já quero é marcar a live com os irmãos para a gente conversar um pouquinho sobre isso, que é Vai muito dar certo. interessante. Como aqui só é um teste, então já é um bom caminho, né, irmão Alex? Eu já vou deixar agendado, viu, irmão Alex? E a gente, tá bom, a gente ia falar até dos testemunhos, que estava falando de testemunho e tudo, né? Aconteceu tudo junto com a gente. Primeiro, minha esposa. Depois, em maio do ano passado, ela tinha ficado doente, ficou internada 15 dias. Aí, esse ano, de novo, parece que quando fez um ano, antes de fazer um ano, abril, de novo, ela ficou 1 mês e 15 dias internada. Não vai. Agora, graças a Deus, ela já está andando aos pouquinhos. E pensava, ela falava assim, meu Deus, vou ficar deitada, não vou mais levantar dessa cama, usando fraldão, aquelas coisas. Isso tudo, para alguém que anda, que é ativo, que faz as coisas de casa, ter que estar dependendo das pessoas, é muito ruim. Quando aquela pessoa já acomodada, a pessoa que gosta de si, gosta das costas dos outros, tudo bem, mas quando a pessoa é ativa, que gosta de botar a mão na massa, para a pessoa é muito ruim, muito horrível isso mesmo. E eu via que não era nem por causa da doença, do nada o pé dela deu uma dor que ela não conseguia mais se firmar. E não era gota, não era artrite, artrose, não era reumatismo, não era coluna, não tem expressão. Batia a ressonância, botava gel, entrou naquele tubo, e não tinha nada. Isso é espiritual, não tem plano particular, e médico não acha. Como que bate radiografia aqui, não tem nada no osso, não tem fratura, não tinha nada. E o pé inchado e tudo. Ou seja, então isso tudo, a gente vê que é uma coisa maligna, ou seja, ela está desde março que ela não consegue ir para a igreja andar. A igreja que é perto, do lado da nossa casa. Mas anda um pouquinho dentro de casa. E eu falo, eu quero minha esposa novamente andando, poder pagar as contas, poder pagar, ir no mercado, só andar aqui até o portão. Amém, é uma vitória, mas eu quero mais que isso. Ou seja, eu quero mais que isso. Então, ela está de cadeira de roda, irmão? Não, graças a Deus, já está andando já aos pouquinhos. Graças a Deus. Ela já está conseguindo ir para a igreja? Por enquanto não, mas eu estou na esperança eu sempre falo, na próxima semana você vai. Eu estou assim, né? Minha esperança, em nome de Jesus. O pastor veio trazer a Santa Ceia dela nesse último mês e falou, olha, no mês que vem eu quero ver você na igreja, hein? Já está bem, já está brincando, já tem tudo, eu quero ver você na igreja na próxima Santa Ceia. Gente, quer isso mesmo. E o filho do irmão também, que foi aquilo, vai e volta. Fala pois também do filho também, irmão. Não, foi 4 vezes, né? Indo direto para. Mas é ao mesmo tempo dela. Aí a gente achava que estava bom, de repente indo de novo. Foi um processo, viu? Foi um negócio que
Não sei nem por onde começar, porque desde ao nascer já foi mesmo uma perrengue doido, viu? Mas a gente vence, né? A gente, se for falar aqui detalhes, tudo, a gente sabe o que aconteceu aqui, tudo. Mas a gente sabe que Deus está no controle. Achei até no momento, na primeira vez que eu vi ele, achei que ele não ia resistir. Né? Achei que ele não ia resistir e tal. O doutor até falou que estava nas mãos de Deus. Fiz logo uma oração, pedi a Deus que seja feita a sua vontade, porque na situação que estava ali. Mas aí, quando a gente ora a Deus e que Deus faça a sua vontade, não está a vontade nossa, então Deus sabe que ele tem um grande, né, propósito, alguma coisa ainda aqui na Terra. Então, graças a Deus, ele já está bem melhorzinho, tratamento, né? Ele nasceu também com os dedinhos, digamos, tem dedos a mais. É de 6 família dedos? também. Foi 6 dedos numa mão e outros 6 no outro. E agora no final desse mês está marcado para retirar, né? O dedinho aqui do lado. Que é de família também, eu nasci com o dedinho aqui, do lado. Aí... Ah, não é dedo formado, não? Não, é uma tipo uma pelezinha. verruga, né? Tipo uma verruga, assim. Eu conheci um cara que tinha 7 dedos numa das mãos e 8 em outra. O 6º dedo dele era igual esse dedo pequeno nosso aqui. Isso, exatamente. O 7º dedo era deformado e o 8º dedo era como se fosse uma verruga. E na outra mão dele tinha só 7 dedos. O 6º dedo, igual esse aqui, normal, e o 7º meio torto. Mas era ele e todos os filhos dele nasceram assim. E o pé dele dava nervoso ver aqueles 8 dedos. O 5º, o 6º, os outros 3 dedos que tinha era quase como se fosse nem verruga, uma carne mole que nem descia a unha. E era tão estranho ver aquilo. Eu conheci isso. Era a família toda. Se fosse um 6º dedo normalzinho, podia deixar. Não tinha problema algum. Pois é, aí agora... É uma coisa até que eu estava estudando numa matéria da faculdade falando sobre ética, e ética envolve muito essa questão da medicina. A medicina ela já usou tantos experimentos que o que aconteceu? Nós não somos mais como os seres humanos de antigamente. Por quê? Né? Já foi colocado vacinas, já foram colocadas mutações, tanta coisa que está modificando a nossa genética. Uma genética, né? Umas coisas E diferentes. agora estão acontecendo coisas que antes não acontecia. Você não via, né, acontecer essas, digamos, deformações do corpo original, né? Do corpo original do ser humano como era antigamente. Mas hoje até a nossa comida, ela tem tanta química, né? As medicações, é tanta química, é tanta vacina que inventam, é tanta coisa que a gente coloca no corpo e vai modificando toda a nossa formação. E aí a pergunta, até que ponto essa evolução da medicina, da ciência vai levar o ser humano, né? Porque o ser humano, ele não consegue admitir que a nossa vida é finita. Se a gente for conversar sobre morte, é tabu, as pessoas se assustam, as pessoas têm medo, não pode falar não porque atrai. Mas todo mundo sabe que é essa vida aqui, né? Essa carne aqui. Eu nunca vi um país parecer tanta gente deformada quanto a Índia. A Índia, parece que o pessoal pensou, será que explodiram bomba nuclear lá? Eu nunca vi. Nasceu uma menina com 4 rostos, começaram a endeusar. As crianças de 2 cabeças mais nascem lá. Criança deformada. Teve um menino que nasceu e teve um irmão dentro da barriga dele, só tinha as pernas e o tronco. Eu vejo também esse cenário aí. Uma vez no YouTube, olha, mas era muito nervoso. Crianças grudadas, uma mulher que parecia até Mulher-Aranha, 2 mulheres bem esquisitas. Elas não eram siamesas que assim, elas eram tortas de um lado para o outro. E um cara que era um anão esquisito, todo corcunda. O pessoal comer que só dá esse. Um cara que nasceu com uma parte do rosto tinha uma queimadura. Eu nunca vi tanta gente deformada nascer na Índia. Eu pergunto, será que aquelas comidas sujas, aquela falta de higiene que eles têm, não é possível? Os deuses... Teria que eles ficam semelhantes a eles?
É horrível as crianças que nascem de lá. É uma coisa absurda. E eles lá, eles endeusam as crianças, lógico, não vou dizer que tem que jogar fora nem matar como no Ocidente, mas eles aceitam aquilo como normal, como se fosse uma dádiva dos céus. E é uma coisa que vai no campo, como a irmã falou, tanto da genética como espiritual também. São as duas coisas juntas, porque não pode tanta gente ser formada assim num país só. É uma coisa que... Quando a gente repara, o ser humano, ele é formado tanto do corpo, né, como a mente e o espírito. Então, assim como Deus, né, como ele nos fez a imagem e semelhança dele, assim como Deus é 3 em 1, nós também somos, né? Só que nossa dimensão é corpo, alma e espírito. Então, se não tiver o equilíbrio entre os três, com certeza não vai dar certo. A gente precisa estar no equilíbrio, tanto do corpo, como espiritual e como mental. Mas fale, irmão Zé, você ia falar, me interrompi, desculpa. Não, é como você falou, né, que a ciência, a medicina, as pessoas acho que já até se acostumaram. Embora elas fazem coisas que não é natural, coisas que passam dos limites, é contra as coisas de Deus, a maioria, né? E às vezes o ser humano, por estar tão longe do Criador, da voz de Deus, acabam aceitando isso numa boa. Então, como você falou, às vezes coloca química nos produtos, nas comidas, enfim, em geral, em tudo. E acaba que, às vezes, nosso corpo ficando frágil, né, ficando fraco, para aceitar qualquer tipo de coisas que vier. E então, nós que buscamos a Deus, nós olhamos para o mundo em que nosso Deus criou, em que está completamente diferente da forma como que Deus queria que tivesse. Então, a única maneira é nós estarmos diretamente nos pés de Deus, né, pedindo, buscando sua misericórdia, para que Ele possa nos livrar, porque a gente vai ver que é daqui para pior, não tem melhor, né? Começando das igrejas, né? Os cristãos distantes de Deus, fazendo como bem quer, e não indo de acordo com os estatutos de Deus. E eu não olho nem tanto para o mundo, porque o mundo, a Bíblia do mundo somos nós, né? Nós temos a Bíblia, nós lemos a Bíblia. E o mundo, eles nos lê, nós somos a Bíblia do mundo. O mundo não vai pegar uma Bíblia e ter paciência de ler. Às vezes até nós cristãos, às vezes temos uma preguiça de ler a Bíblia. Imagina do mundo, né? Então são esses detalhes que nós observamos. Verdade. Meu irmão falou uma coisa interessante, fala. que nós somos observados por uma grande nuvem de testemunho. É como falou, a pessoa nunca lê a Bíblia. O irmão falou uma coisa que é interessante mesmo. Eles não lêem a Bíblia, o incrédulo não sabe nada da Bíblia. Mas o engraçado é que eles sabem quando a gente erra. Para criticar, eles sabem, né? Eles sabem que quando o cristão é caloteiro, embora eles nunca tenham lido, não desejo nada a ninguém no seu amor, mas sabem que estamos errados. Eles sabem que aquele irmão lá foi pego no adultério, que não sei o quê, tudo de errado, eles sabem que nós estamos errados. Se ele vê um cristão xingando, ele já sabe que... Ao mesmo tempo que ele fala que o crente é só uma pessoa qualquer, mas quando a gente erra, eles não põem nos pedestal sem a gente pedir isso. Verdade. Mas não que nós temos que estar no pedestal. É que realmente, como Jesus falou, nós temos que ser a luz do mundo. Para que, quando eles falam, se for crente desse jeito, então não quero ser não. Ou seja, então, por que eles têm esse pensamento? Por que eles têm essa ideia? Porque eles sabem que ser cristão é algo diferente, ou seja, é diferenciado de nós, outras religiões. Ninguém fala assim, se for para ser espírita desse jeito, eu não quero ser. Se for para ser budista desse jeito, eu não quero ser. Se for para ser shintoísta desse jeito, eu não quero ser. A pessoa só fala isso. Se for para ser cristão desse jeito, eu não quero ser. Porque verdade. Mostra, profetiza, sem a gente perceber, sem a gente falar nada.
que estamos no caminho certo, que Cristo é o Salvador. Ou seja, eles não sentem vontade de cobrar das outras pessoas ou das outras religiões. Eles só vão cobrar de nós. Embora eles digam, vocês querem ser perfeitos, só vocês que salvam, que não sei o quê, só vocês estão indo para o céu. Só aí a gente já tira a base de cobrar, é nós que somos cobrados. Então, vocês só cobram de nós, então porque nós é que somos os perfeitos. Pode falar, irmã. É muito interessante, eu nunca tinha parado para pensar dessa forma aí, não, que o irmão falou, né? Por que que só cobram dos evangélicos, dos cristãos, né? E o que eu ia falar aí com o irmão Zé, é que justamente, né, o ateu que eu estava conversando, eu não lembro o nome dele. Inclusive, como ele escreve no canal, ele já bota na frente, ateu, como se isso fosse a prioridade na vida dele. Exatamente. Mas se a prioridade dele é dizer ser ateu, então, de certa forma, Deus é prioridade na vida dele, porque ele quer negar. Mesmo que seja negando, Deus acaba sendo a prioridade. E uma pergunta que ele fez lá foi porque existe o sofrimento, porque existe, né, os hospitais. E aí o que eu respondi a ele, leia a Bíblia, porque a Bíblia já explica tudo isso. E só que as pessoas têm preguiça de ler a Bíblia, como o irmão falou aí, né? Que às vezes verdade. dá aquela preguiça. Só que assim, algo interessante é que quando eu era ateia, eu lia a Bíblia. E eu lia muito a Bíblia, porque eu queria negar. Então, se eu queria negar, eu tinha que ter algo para poder falar, né? É porque, assim, é muito grande meu testemunho, porque eu cheguei a querer negar a existência de Deus. Mas, assim, eu lia muito, então eu tinha até argumentos. Mas tem pessoas que nunca leram a Bíblia e quer perguntar, por que existe sofrimento? Vai na Bíblia. Olha lá, desobediência. Porque Deus não quis criar robozinhos. Deus, ele ama tanto a gente que ele deu a liberdade de escolha. Porque eu garanto, tanto eu garanto que o irmão Zé, o irmão Alex, se alguém for impor alguma coisa para vocês, vocês vão gostar? Se chegar assim, irmão Alex, hoje você vai ter que fazer tal coisa de tal forma. Vou dar um exemplo, o irmão não gostar, sei lá, de café. Hoje o irmão vai ter que tomar café porque eu estou mandando. O irmão não ia gostar, né? Não, eu quero tomar chocolate. Não, mas eu vou mandar você tomar. Deus não faz isso com a gente. Ele não impõe nada. Ele deixa a nossa escolha. E aí o fato de escolhermos errado nos leva ao sofrimento. E aí por que vamos culpar Deus por uma escolha nossa? Ou as pessoas preferiam ser robozinhos manipulados? Alguns vão dizer. É o que elas querem ser. Agora, uma coisa que. Agora, manipulados, né? Mas para o que é ruim. Porque se fosse manipulado por bem, ninguém ia querer. A questão da ateu. No Orkut, quando eu conversava, as pessoas falavam que eram ateus, que não acreditavam não só em Deus, em deuses. Ou seja, tá. Então tá bom, deuses. Tem Rimon, tem Dagon, tem Zeus, tem Thor, tem Odin, tem Kron, tem Astaroth, tem Milka, tem a grande Diana dos Efésios, então tem tudo quanto é tipo de deuses e deusas. A mitologia aí. A grande raia dos céus. Tá bom, vamos lá. Mas quando o mundo tem desgraça, tem guerra, tem crianças morrendo, tem fome, tem seca no mar, tem peixes morrendo, e tem tudo quanto é tipo de miséria, a quem que os ateus vão culpar? Se Deus existe, por que Deus... Vai vem cá. Você falou eu falei para um dia desse. Aí você falou no ano passado, por que você também não critica Thor? Se Thor existisse... Mas se Odin existisse, por que ele não fez isso, não sei o quê? Aí... ele vai ficar mais, sabe por quê? Porque dentro da mente deles... Aqui passou que esta chamada encerra em 15 minutos. Aí também passou? Passou também aqui, também.
Dentro do coração deles, Vai eles encerrar, sabem que enfim. só existe um Deus único, Deus Jeová, Deus Javé, Senhor dos Exércitos, o Deus que eles negam, não A adianta. raiva dele só é com o Deus da Bíblia, irmão. É praticamente o mesmo que Paulo chegou no Aerópago, lá na Grécia, ao Deus desconhecido. Não sei quem é esse Deus, mas é um Deus desconhecido. Paulo, esse Deus que está falando é o meu. Sem imagem, sem escultura, sem nada. O Deus que vocês dizem que é o criador de tudo. É o que vocês honram sem saber. E o Deus que o ateu cobra é o Deus que ele sabe que é o único que existe. Você nunca vai... Ah, a mata pegou fogo. Ah, cadê o Saci que não protegeu a mata? Eles nunca vão falar isso. Eles nunca vão falar, ah, cadê o Poseidon que não faz vencer uma chuva? Eles nunca vão falar dos outros deuses. Ah, nós não cremos em deuses. Não, vocês não querem crer em Deus, que sabe que é o único que existe. Vocês não põem a culpa nos outros deuses, porque no teu coração você sabe que eles não existem. Mas o Deus que você bota a culpa, você sabe que ele existe. Já ouviu falar daquela percepção que o ser humano tem? Vou te colocar assim rapidinho, para deixar o irmão falar. Supondo que você chega na sua casa, tem uma pessoa escondida, a pessoa pulou a janela. Do nada você sente, capitão, uma pessoa aqui, você olha assim, você começa a fingir que está no telefone, você vai, aquela pessoa com mais que escondida, você sente que tem uma pessoa ali. Depois, quando aquela pessoa vai embora, você fala, tinha uma pessoa aqui dentro de casa. Não, tinha uma pessoa assim, você está vendo? Não, tinha sim. Aquela percepção humana que você sabe que tem uma pessoa ali escondida. A percepção do ser humano, ele sabe que só existe um Deus que ele quer negar. Não adianta. Não adianta que eles nunca vão fazer um textão no Facebook, ou no Orkut, ou no Instagram, falando, por exemplo, a Europa toda nórdica está passando fome, não sei o quê. Eles não vão fazer um textão, cadê Thor, cadê Odin, não sei o quê, não. Eles vão falar do nosso Deus. Eu só vai você é teu, o Deus dele é esses aí. Thor, Odin, Loki, tudo é culpa do nosso Deus. Porque ele sabe que esse é o único Deus existente. O ser humano não sabe disso. Deus, ele nos criou. Ele quis que a gente fosse fazer a sua vontade. Como a irmã bem falou, Deus, ele não queria que nós fôssemos robôs, ser manipulados, mas ele colocou em nós, como todos nós sabemos, o livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio, os ateus, eles pegam justamente por isso. Mas por que Deus deu esse livre-arbítrio? Aí eles vão pegar aquela passagem de Isaías 45, 7, né? Diz que Deus criou o mal, criou o bem, Deus é o culpado de tudo. Aí vamos supor que só existe o mal na ausência do bem. Então, quanto mais longe os ateus vão estar de Deus, eles vão ter sempre o mal. E no mal, na ausência do bem, o diabo sempre, o inimigo de nossas vidas sempre vai trabalhar para você ir contra os planos e propósitos de Deus. Então, só há entendimento disso aquele que busca a Deus, sinceramente, de todo o seu coração. Porque estar nesse mundo não está fácil, está complicado. Porque, como diz lá em João, 1 João 5,19, que o mundo jaz no maligno, é o mundo todo, é inteiro. Então, nós temos também que termos cuidado, como a irmã já falou, que já foi ateia, né? E todos nós, se a gente, na realidade, se não for vermos, cada um de nós somos ateus dentro de si. Todos nós somos ateus em algum momento. Então, é complicado de entender mesmo realmente as coisas de Deus. Ainda mais quando chega um intruso que pega a Bíblia somente para criticar, sendo que a Bíblia, ela não é só em crítica. A Bíblia, se a gente for ver, ela é um manancial de bênção, de conhecimento para todos nós. É um guia para nós chegarmos aonde Deus quer que nós chegamos, que é o alvo, a cidade santa, o paraíso. Então, os ateus, eles não entendem que Deus fez isso, porque no livro que Paulo escreveu aos Coríntios, Deus escondeu isso das pessoas, conhecimento.
Não é para todos, é para aqueles que se interessam, é para aqueles que buscam de todo o seu coração a palavra de Deus. Não é para qualquer pessoa, porque se fosse assim, não era evangelho. Então, nós somos bem-aventurados, somos felizes por encontrar esse manancial, a Bíblia, e entender que ela é que nos vai nos levar para um lugar onde Deus quer que nós queremos. Deus nos religou com Cristo Jesus. Então, nós, eu, irmão Alex, eu, a irmã Irá, que temos Jesus em nosso coração, temos que abraçar mais ainda. É assim que eu falo para os meus irmãos, né, as pessoas da igreja, os irmãos da igreja, para não acreditar nos ateus, porque desde o século XIX para cá, se a gente for estudar e pesquisar, é muitos ateus que têm surgido. Não só ateu, mas pessoas que querem, hoje em dia, mulher se passar por homem se passar por mulher. É um espírito do anticristo que está aí, só a misericórdia de Deus. O ateísmo cresce, irmão, a cada mudança de século. No século XIX, acreditava que o mundo ia acabar e o século XX ia acabar e não acabou. Aí o mundo ia acabar no ano 2000, não acabou. Então, isso vai um enfraquecimento. Mas ninguém diz isso, a Bíblia não fala. Eles é que criam na mente deles algo que não existe. Então, eles vão, a cada século que passa, o ateísmo aumenta. O irmão falou sobre o bem e o mal. Nesse mesmo vídeo que eu falei sobre o inferno, sobre defendendo a Deus em relação a isso, aí me fazia essa pergunta: por que Deus criou o mal? Aí eu expliquei, inclusive até o irmão falou que isso daria debate para um vídeo, exatamente sobre isso, só bem rapidinho. O mal não é um ser criado. O mal não é uma entidade viva ou espiritual. Eu até expliquei isso no texto. Ou como se fosse, como a gente vê naquele desenho animado, aquele ser do mal que vem, que corrompe. Você lembra de Caverna do Dragão? Ah, por que o Vingador ficou do mal? Porque tinha o Inominável, que era um ser do mal que corrompeu ele, e ele deixou de ser bom e virou o Vingador. Só que o mal não é uma criatura espiritual criada, que Deus criou, que corrompeu Lúcifer e existe hoje. Não, o mal, eu falei, é simplesmente um sentimento. Porque se eu for começar a criar, quem criou o mal? Por que Deus criou o mal? Tá bom, por que quem criou a tristeza? Por que Deus criou a tristeza? Não, a tristeza é a ausência de alegria. Aí vai dizer, por que Deus... Aí vai outra coisa. Quem criou a mágoa? Porque Deus criou a mágoa. Não, a mágoa não foi Deus que criou. A mágoa é tua ausência de perdoar a pessoa, manter rancor. Então, as pessoas têm que entender que o mal, a vontade de ser mal, é um sentimento que vai surgindo do coração do homem quando o homem afasta de Deus. Mas as pessoas querem colocar como se o mal uma criatura, uma entidade, algo que vive num plano espiritual. Ah, esse aqui é o ser do mal. Não, o mal não é isso. O mal não é um ser criado, como eu tentei explicar isso aqui. O mal é simplesmente uma circunstância que cresceu no coração do próprio Lúcifer, pela inveja de querer ser maior do que Deus, e esse mesmo mal foi através da humanidade, quando a humanidade pecou. Sem o pecado da humanidade, o mal vai estar restrito apenas ao coração do Lúcifer. Só isso e mais nada. A ele e os demônios seguiram. Se Eva resistisse ao diabo ali no Éden, o homem não teria caído, o homem teria continuado, igual como o Cristo resistiu ao diabo no deserto. Ou seja, viveríamos um mundo de paz, de felicidade, nós não saberíamos nem o que é o mal. O mal ia estar restrito ao demônio e às suas hordas, e simplesmente isso que é. Ou seja, então, o ateu pergunta por que Deus criou o mal. Não, o mal não é um ser criado. É o próprio sentimento do próprio homem buscar longe da paz de Deus, da bondade de Deus. A irmã Iracema quer falar alguma coisa? Eu tô... Ela ficou caladinha? É porque eu fui olhar no celular como é que tá a live. Eu tô escutando vocês aqui, tô escutando no celular, porque como daqui a pouco vai cair a reunião, e nosso 6 minutinhos. Seis já? Faltam 6, né, para terminar. Nosso papo tá muito legal. Eu tava olhando ali, tinha gente no chat. Deixa eu falar aqui, eu vi no meu chat. O Moraes Cegas, que é meu amigo Rob, a pessoa com deficiência visual, tá lá
assistindo aí a live. E aí, assim, como hoje foi um teste, eu não consegui tirar o leitor, então meu leitor saiu na gravação, vai sair também no canal de vocês. Eu vou dar um jeito de tirar esse leitor, porque aí eu vou poder também estar até respondendo no chat quando tiver, né? Que é bom também, porque as pessoas podem estar comentando, podem estar mandando dúvidas, perguntas. Eu não consegui acompanhar, porque se eu fosse mexer no computador, iria sair, né? O leitor na live, ficaria ruim. Mas é bom que as pessoas tragam perguntas sobre esses assuntos mesmo, né? Sobre a questão até do ateísmo. E se a gente for conversar aqui, é muita coisa a ser abordada. Uma hora seria pouca, né? É Era, verdade. era bom se a gente tivesse um Meet aí infinito. Eu vou tentar ver aí como é que eu faço para a gente estar fazendo uma live aí que pode durar aí 2, 3 horas. Porque é Seria bacana. muito assunto, muita coisa para a gente estar abordando, né? Eu sou bastante sem A graça, eu não sei mexer em visão. nada disso. Oi? Eu não sei mexer nada disso. Se não fosse a irmã aqui, a gente estaria de perna quebrada. A irmã é guerreira, ainda bem que ela tem mais tempo do que nós, senão. Poxa, eu não entendo nada. Aí o pessoal, mas como é que você quer mexer no YouTube? Você não entende essas coisas do computador? Eu sou muito fraco no mexer nessas coisas. Eu sou curiosa demais. Quando eu quero um assunto, aí eu futuco até. Eu estava mexendo com contabilidade, inscrição estadual, e aí eu não sabia. Aí o contador só me falou uma frase e aí eu consegui desenrolar. Eu digo, só preciso do fiozinho. Se me der o fiozinho, eu puxo aí e saio desembolando tudo. E aí o OBS eu só precisava, né, de algumas orientações, consegui pegar na internet. E aí, graças a Deus, conseguimos fazer essa live, É. né? Comecei a tossir E, agora aqui. e vai ser a primeira de muitas outras, porque temos É muitos verdade. assuntos a É. falar, né? Temos, A gente vai porque falar de vários temas aí, né? isso, vários temas. Tem um tema que é o Farma Aura, né? Que a gente É, falou exatamente. também. Fiz um vídeo falando sobre isso. Eu sei. Aí por isso que a gente veio, né? Só Porque não eu pode também. entrar na igreja, gente. Oi? Enquanto isso é só uma brincadeira de adolescente, tá ótimo. Agora, Tá de boa, né? que não pode isso virar uma histeria igual o bebê reborn e querer entrar na igreja. A pessoa, tô farmando áurea para receber o Espírito Santo. Aí não, gente, aí não dá. Pai. Aí Cadê eu os fico. jovens do movimento para farmar áurea? Não, gente, pode parar com isso aí, não. Aí vai. Pior que como o nosso medo é justamente isso, né? Porque ao invés da igreja estar invadindo o mundo, é o mundo que muitas vezes, né, está invadindo as igrejas, né? Eu não É digo o que que são falamos no todas, início. né? É isso, é o que falamos no início. Não são É por todas, isso a minha preocupação, para ninguém me interpretar errado mais uma vez, sim. é como eu falo, a igreja, ela atrai a pessoa para a salvação, para a alma dela. A carne que vai te atrair, um barzinho, uma caipirinha, sambinha, pagode, domingo na praia comendo peixe frito, tomando banho lá, homem vendo morena de biquíni, mulher vendo homem, ou seja, isso a carne vai ter. Qual atrativo que a igreja tem para a carne? E ali para a salvação, né, para as coisas. Então, para as pessoas não interpretarem errado o que eu falei no início. Sim, tem coisas que podem atrair a pessoa, tem sim algo, mas o que vai manter a pessoa salva? A palavra de Deus, a espiritualidade, o Espírito Santo. As igrejas onde procuram manter a pessoa pelas atrações, pelos atrativos, pelos inúmeros show gospels, outras coisas, sai da espiritualidade, fica no campo carnal e, com certeza, se for para poder encher igrejas de mais jovens, vamos farmar a áurea do Espírito. Não, gente. Vai cair a ligação, viu? Vai cair Me o dá um Meet. pavor de pensar que isso pode surgir. Essa Tá chamada está... acabando, tá acabando. Então vamos nos despedir aí, gente. Que Deus abençoe a vida de vocês e a próxima a gente tem que marcar logo, viu? Amém. Tá bom. Deus abençoe. Compartilhe, curte, comenta, se inscreva no canal do Irmão Zé Filho, de Carvalho, Apologeta.